Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a reta em GD. Esse material se encontra no nosso livro texto, na seção 1.2, das páginas 20 a 37. Inicialmente, vamos falar da projeção de uma reta num plano qualquer. A projeção de uma reta no plano alfa é o conjunto da projeção de todos os pontos dessa reta nesse plano alfa. Projetar o ponto nós já sabemos, né? Nós usamos sempre uma projeção cilíndrica ortogonal, se não for explicitado o contrário. E a ideia é que, por exemplo, esse ponto da reta, para projetá-lo, nós traçamos uma reta projetante, no caso de uma projeção ortogonal, uma reta perpendicular ao plano alfa. Quando essa reta projetante intercepta o plano alfa, nós vamos ter a projeção daquele ponto espacial no plano alfa. Fazemos isso para todos os pontos da reta. Com isso, obtemos a projeção da reta S, que é a reta S índice alfa. Uma reta pode ter vários tipos de posições em relação ao plano alfa. Por exemplo, a reta pode ser paralela ao plano alfa. Esse caso aqui, uma reta paralela ao plano alfa, e aqui está a sua projeção S índice alfa. Uma coisa interessante na reta paralela é que quando ela se projeta no plano, o tamanho da projeção, ou o tamanho desse segmento aqui, entre esses dois pontos aqui, é exatamente o tamanho do segmento na reta espacial. Quando isso acontece, nós dizemos que a reta se projeta em VG, em verdadeira grandeza. Isso quer dizer que a grandeza, os tamanhos da projeção, são os mesmos que os tamanhos na reta espacial, no objeto espacial. Isso é interessante em geometria descritiva, porque em geral nós temos acesso às projeções do objeto, não ao objeto espacial. Então, se queremos informações sobre o objeto espacial, nesse caso, basta medirmos o tamanho da projeção que vamos ter o tamanho no objeto espacial. Um caso especial da reta paralela ao plano é a reta contida no plano. Em GD, muitas vezes é interessante pensar uma reta paralela ou coincidente, com a mesma definição. Numa reta paralela, numa reta contida no plano, ela também, claro, se projeta em VG, com o mesmo tamanho. Uma reta também pode ser perpendicular ao plano. Esse caso aqui é um caso especial que a projeção da reta é um ponto, já que toda reta projetante que passa por algum ponto da reta, ela vai ser perpendicular ao plano, ela vai coincidir com a própria reta R. Então, a projeção de toda essa reta R no plano alfa vai ser somente esse ponto R índice alfa. E a reta ainda pode ser oblíqua ao plano, esse último caso, quando o ângulo que ela faz com o plano não é nem 90, nem zero, né? nem perpendicular, nem paralela. Nesse caso, a reta vai sofrer uma contração de tamanho, ela vai diminuir de tamanho. Vemos aqui a reta S no espaço, esse segmento aqui, e o segmento projeção S índice alfa, com tamanho menor que o tamanho espacial. Essa redução de tamanho tem a ver com esse ângulo aqui entre a reta no espaço e sua projeção. Essa contração está ligada ao cosseno desse ângulo aqui. A reta em geometria descritiva. Em geometria descritiva, nós representamos uma reta pelas suas projeções ortogonais, o R e o R', que são as projeções em π e em π', respectivamente. Aqui nós vemos um caso aqui de uma reta horizontal, aqui no espaço, as suas projeções R' em π' e R em π. Tá, okay? Aliás, aqui está um pequeno erro aqui. Aqui está a nossa figura aqui em épora. Aqui temos um outro caso aqui de uma reta vertical. Nós notamos que a projeção horizontal dela vai ser só um ponto. Temos aqui já a projeção vertical.
vai ser essa linha perpendicular à linha de terra. Então, em geometria descritiva, quando nós vemos esse desenho em épura, nós temos toda a informação da reta aqui. Ela pode ser representada, a reta, só pelas suas projeções, exceto pela reta de perfil, que é um caso particular, que daqui a pouco nós vamos ver. Além das projeções, nós vamos precisar de pontos por quais essa reta passa. Aqui nessa figura, nós podemos observar que a reta R está aqui, a sua projeção horizontal, e aqui a vertical. A reta R no espaço e a sua projeção horizontal, elas formam um plano que é perpendicular ao plano horizontal de projeção. E a reta R espacial, junto com a projeção R', essas duas retas formam também um plano que é perpendicular agora ao plano vertical de projeção, o P'. Bom, nós queremos agora descobrir as condições para saber se um ponto está ou não em uma reta R. A condição básica é essa aqui. Se um ponto no espaço pertence à reta R no espaço, então necessariamente a projeção vertical do ponto vai estar na projeção vertical da reta e a projeção horizontal do ponto também vai pertencer à projeção horizontal da reta, exceto para o caso da reta de perfil. Aqui nós vemos um desenho em perspectiva, onde está aqui a reta espacial e as suas duas projeções, R' e R. E o ponto A aqui. Se o ponto A está na reta no espaço, a projeção A' dele necessariamente cai no R'. E a projeção A necessariamente vai cair no R. E também vale a volta, quer dizer, se eu tenho que a projeção A, está na projeção R, e o A' está no R', necessariamente o ponto A espacial vai estar na reta espacial. Aqui nós temos um exemplo em épura. E aqui o ponto A, cujas projeções A está em R e A' R', necessariamente está contido na reta R no espaço. Se, por exemplo, nos é fornecido a reta R e somente a projeção A do ponto, não é fornecido a linha, mas nos é informado que o ponto está contido na reta R, então, para descobrir o A', o que eu faço? Eu traço de A uma linha de chamada. Quando essa linha de chamada intercepta o R', necessariamente, o R' necessariamente vai ser o A'. Se o A', por exemplo, estivesse aqui nessa posição, o ponto A no espaço não estaria na reta R.